crianças, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um mês, esse mês de setembro. Seremos muito abençoados também esse mês. E como a gente está começando um mês, a gente está começando um novo versículo. Vamos aprender esse versículo? Ele é super fácil. Tá lá em 2 João 1:6. Diz assim o versículo: E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. 2 João 1:6. Fácil, né? Vamos lá de novo? E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. 2 João 1:6. Fácil, né? E agora nós vamos fazer uma oração, porque daqui a pouco nós teremos o louvor e a história também. E nós vamos falar esse mês muito sobre obediência. Então vamos orar sobre isso, para que Deus nos dê obediência? Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz para conosco. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos ensine a obedecer, porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Que o Senhor nos dê um espírito obediente. Em nome de Jesus é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, crianças, tchau. Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau. Oi, então, quem gosta aí de ler a Bíblia? É o melhor que existe no mundo. Então, e também temos que fazer muita oração. Então vamos louvar o Senhor? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Agora é você começar. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, preparados para mais uma história? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre este livro, sobre o que ele fala. Quem sabe o que é este livro? Isso é a Bíblia. E o que é a Bíblia? Ela é a palavra de Deus. Ela, na verdade, ela não é um só livro, né? Ela é um conjunto de 66 livros que contam a grande história de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco dessa grande história de Deus. E ela contém
vários livros, várias histórias, contém história de aventura, contém conselhos de sabedoria, contém canções, poemas, contém cartas também, não é? Que as pessoas escreviam para as igrejas. E ela foi escrita, os livros, cada livro, e foram várias pessoas que escreveram. E foram pessoas, alguns eram reis, profetas, mestres, pescadores. E o que essas pessoas tinham em comum? Elas eram tão diferentes, mas elas tinham uma coisa em comum. Elas conheciam a Deus. Elas foram transformadas pelo relacionamento que elas tinham com Deus. Então, elas conheciam a Deus profundamente. E elas foram inspiradas por Deus para escreverem cada livro que está aqui na Bíblia. As pessoas não escreveram da cabeça delas. Elas foram inspiradas por Deus. Cada palavra que está aqui na Bíblia foi inspirada por Deus. Então, ela começa com o Velho Testamento, que são 39 livros que compõem o Velho Testamento. E ele começa com o livro de Gênesis. Então, no início não havia nada, e aí Deus criou o universo inteiro. Isso a gente vê lá em Gênesis. Deus criou também as pessoas. As primeiras pessoas foram Adão e Eva. E eles desobedeceram a Deus. E eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas Deus já tinha um plano para que as pessoas se reconciliassem com Deus novamente. Ele já tinha um plano para as pessoas não ficarem separadas de Deus eternamente. E esse plano começou com uma pessoa. Deus chamou Abraão e Deus prometeu para ele que faria dele uma grande nação. E foi isso que Deus fez. O restante do Velho Testamento conta a história de Abraão, dos israelitas e como Deus os resgatou. Deus mandou também profetas que pregavam as suas palavras. Os profetas falavam de um Salvador que viria para resgatar não só os israelitas, mas o mundo inteiro. Assim, chegamos ao final do Velho Testamento e ainda nada do Salvador vir à Terra. Foi aí que veio um tempo de silêncio de Deus. Foram 400 anos sem nenhuma palavra registrada de Deus. Esse é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foram 400 anos em que Deus ficou em silêncio. Então Deus enviou anjos para falar com seu povo. Inclusive, um anjo veio para falar com uma jovem chamada Maria. Olha o que ele disse para ela. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Assim se iniciou o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento continuam a contar a história de Jesus e dos seus seguidores. Nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos como Jesus nasceu e cresceu em sabedoria, fé e amizade. Nós vemos aqui nessa imagem Jesus ainda menino, ensinando e conversando com alguns mestres. Nós vemos também como Jesus ensinou, curou e mostrou o amor de Deus a cada pessoa que ele encontrou. Ele amou as crianças, os mais velhos, os doentes, os desprezados pela sociedade.
Jesus demonstrou o amor de Deus para todas as pessoas. Ele curou e ensinou. Nós vemos também no Novo Testamento como Jesus foi morto, como ele sofreu, como ele apanhou, como ele foi morto numa cruz, mesmo não merecendo nada daquilo. Mas nós vemos também como Deus o trouxe de volta para a vida. Foi o momento mais importante da história, que Jesus derrotou a morte. Ele venceu a morte. E no restante do Novo Testamento, depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, nós vemos que os seguidores de Jesus continuaram a espalhar as notícias de Jesus. Eles não se importavam se aquilo lhes custava sofrimento ou perseguição. Eles continuavam a contar a boa notícia de que o Salvador já tinha vindo e morrido no lugar dos pecadores. Eles espalharam essa notícia por onde passavam. Assim surgiu a primeira igreja, a igreja primitiva. E o Novo Testamento termina no livro de Apocalipse e conta a história de como será quando Deus corrigir tudo de novo, quando Jesus voltar para a terra e restaurar todas as coisas. E isso será algo eterno, algo para sempre. E assim termina o Novo Testamento, é o final da história. E você pode estar se perguntando, e eu? Onde que eu me encaixo nessa história? E eu também, onde que eu me encaixo nessa história? Então, você pode estar se perguntando, você, onde você está? E eu vou te responder que nós estamos nessa parte da história. Nós estamos entre a igreja primitiva e a volta de Jesus. Nós estamos no meio aqui, ó, entre essas duas partes. Entre a igreja primitiva, que quando foram os primeiros seguidores de Jesus começavam a falar de Jesus, e quando Jesus vai voltar. Nós estamos no meio da história. E aqui e agora, nós podemos seguir Jesus e compartilhar da sua história enquanto amamos a Deus e as pessoas. Mas Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos dá o Espírito Santo, que nos ajuda a obedecer os seus mandamentos, a amá-lo e amar os outros. E como nós vamos conhecer a Deus para segui-lo? É através da Bíblia. É através dessa grande história nós vamos conhecer a Deus. Então, quando você aprende sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer, é mais fácil segui-lo. Então, essa é a nossa ideia principal de hoje. Quando você aprende sobre Deus, fica mais fácil segui-lo. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você descobrirá quem Deus é e mais fácil vai ficar para segui-lo. Como que você vai seguir uma pessoa que você não conhece? Passa uma pessoa na rua e você vai seguir ela? Como que você vai obedecer uma pessoa sem saber se aquilo é bom ou é ruim para você? Por isso que nós temos que ler a Bíblia, para aprender mais sobre Deus e sobre o que nós temos que fazer. A Bíblia é a grande história de Deus e ela sempre te leva de volta para Deus. Vamos orar, vamos agradecer por essa linda história de Deus e pelo privilégio que nós temos de fazer parte dessa história, não é mesmo? Senhor Deus, muito obrigada por essa história maravilhosa e muito obrigada porque nós fazemos parte dela. Nós podemos fazer parte da tua história. Por isso, nos relembre, Senhor, de sempre ler a Bíblia para te conhecer melhor, para te seguir e para te obedecer. Muito obrigada pelo Espírito Santo
que nos ajuda em tudo. Muito obrigada porque nós podemos confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Nós te pedimos que nos fortaleça, que nos capacite a falar do Senhor para as outras pessoas, a contar essa boa notícia, que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso propósito nessa terra. Nós te amamos e queremos fazer a tua vontade por onde a gente for. Por favor, nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe a nossa igreja. Cuida de nós, Senhor, durante este tempo tão difícil que nós estamos distantes uns dos outros, que o Senhor nos fortaleça e derrame o teu amor sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nunca se esqueçam de ler a Bíblia para conhecer mais a Deus e conhecer a sua vontade para nós. Tá bom? Um beijo. Foi muito bom estar com vocês hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, meus amores! Que história legal! E que bom também que vocês gostaram! Nós aqui estamos com muita saudade de vocês. Então, eu espero vê-los novamente domingo, neste mesmo horário. Combinado? Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até lá!